Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Ladrões. O longa acompanha o antigo fenômeno do beisebol Hank Thompson, que, por não poder jogar mais, trabalha como barman em um bar em Nova York. Porém, sua vida muda completamente quando seu vizinho Russ pede para cuidar de seu gato por uns dias. De repente, Hank se vê envolvido no meio de uma trama envolvendo gangsters, brigas e dívidas. O filme tem direção de Darren Aronofsky e roteiro escrito por Charlie Hudson, baseado num livro também escrito por Hudson, publicado em 2004. O Darren Aronofsky é um diretor que eu tenho sempre muita curiosidade, em parte porque eu sou completamente apaixonada e obcecada por Cisne Negro, é um filme que me marcou muito. Então sempre que tem algum projeto novo dele, eu tenho sempre muita curiosidade, muita vontade de assistir. E aqui em Ladrões é um filme que bizarramente não parece ter sido feito por ele. Geralmente o diretor traz obras dramáticas que exploram questões psicológicas intensas, né? Mas acho que desde A Baleia, que foi lançado em 2022, eu sinto que ele vem se afastando um pouco, né? A Baleia eu acho que já é um filme um pouco menos intenso que os outros deles, né? Principalmente quando você compara Cisne Negro ou até mesmo Mãe. Eu acho que é um filme um pouco mais realista, apesar de ter momentos um pouco mais intensos, e aqui em Ladrões ele vai para um lado completamente oposto. O longa traz uma mistura de ação com comédia e acompanha Hank, que na realidade é um homem comum que simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Ao contrário dos outros filmes do diretor que focam bastante nessa questão de caos e angústia vividas dentro mentalmente, né, por um personagem, aqui esse caos meio que acaba indo para a situação vivida pelo Hank, né? Ele na verdade é uma pessoa muito mais tranquila, mas é uma situação que vai aumentando gradualmente ao longo da história, se tornando cada vez maior e envolvendo cada vez mais pessoas e mais brigas. E por conta disso, assim como o personagem, a gente acaba se perdendo dentro da história, já que chega um ponto em que ele não sabe mais em quem confiar e ninguém ali acaba sendo 100% confiável, já que todos têm os seus próprios interesses. E parte desse caos também acaba indo pro cenário, né, essa Nova York dos anos 90. O filme então traz uma cidade recheada de pessoas, né, as ruas são lotadas, os restaurantes lotados, tem um montão de becos e principalmente é uma cidade com muitas brigas culturais, porque você tem vários imigrantes ali que, enfim, têm seus descendentes e eles brigam entre si por território, por dinheiro, por dívidas, por N motivos. Uma coisa bem West Side Story, assim, dentro do filme. E o diretor acaba deixando claro a todo momento a sujeira presente dentro dessa cidade, tanto física, né, por conta desses becos, quanto metaforicamente, né, falando desse submundo do crime ali presente dentro da história, mas também a tensão crescente, né, que vai aumentando também dentro da história, conforme o Hank vai descobrindo cada vez mais sobre esse mundo inteiro que tem dentro da cidade. Eu fiquei muito feliz que antes de assistir ao filme, eu vi uma entrevista com o Austin Butler, que é o protagonista dessa história, para o Letterboxd, em que ele é questionado sobre os 4 filmes favoritos dele, né, como constantemente tem essas entrevistas. E, dentre os 4 filmes dele, ele falou o filme After Hours, do Martin Scorsese, que é um filme que eu assisti recentemente e que eu me apaixonei por completo, e ele falou que esse filme serviu muito de inspiração para ele enquanto ele estava fazendo o filme Ladrões. E assistindo ao filme, dá pra você ver claramente a relação que esses dois filmes têm. Eu falei brevemente sobre After Hours aqui no canal, vou inclusive deixar linkado o vídeo em que eu falo sobre ele, mas foi um filme que me pegou muito porque ele basicamente acompanha um homem que tenta desesperadamente voltar pra casa de madrugada e ele não consegue, e as situações vão aumentando cada vez mais, ele meio que perde o controle da situação toda, e admito pra vocês que esse é o meu maior pesadelo. Constantemente eu sonho com isso, que eu não consigo voltar pra casa por algum motivo e aquilo me dá uma angústia gigantesca, então foi um filme muito vívido pra mim. E acho que aqui é uma história muito parecida, né? Não necessariamente de um homem que não consegue voltar pra casa, mas de um homem que vai se metendo cada vez mais dentro de uma situação e que ele realmente acaba ficando meio desamparado, sem saber o que fazer. E nós, como espectadores, também meio que não sabemos o que o personagem deveria fazer. E esse filme consegue passar uma certa angústia, né? Não tão parecida quanto os outros filmes do diretor, mas uma angústia no sentido de que ele é apenas um cara comum que acaba sendo levado ali pra dentro dessa situação e ele meio que não tem pra onde ir, as coisas se tornam cada vez mais absurdas, né, e ele só é meio que levado de um lado pro outro. E eu gosto muito do Austin Butler, ele é um ator que cada vez mais eu tenho mais curiosidade de ver os novos projetos dele, acho que ele escolhe personagens que são muito diferentes entre
entre si, né? Primeiro o Elvis, né, que é uma figura extremamente marcante, depois o personagem dele em Duna 2, que é o completo oposto, depois ele fez Clube dos Vândalos, que é um pouco parecido com o personagem daqui, mas acho que ele é um pouco mais intenso, né? Aqui ele interpreta um homem comum, o Hank, que simplesmente vive uma vida extremamente comum, de certa forma meio amaldiçoado pelos erros do seu passado, né? Meio assombrado por isso, mas que no geral é uma pessoa completamente comum que acaba sendo levada ali pra dentro dessa situação apenas ao aceitar fazer um favor pro seu vizinho. E eu acho que ele traz um ótimo protagonista, principalmente porque o ator é já por si só muito carismático, e acho que isso acaba conquistando a nossa empatia com muita facilidade, né? Acho que aqui dentro ele interpreta uma forma de um herói improvável, né? O que faz com que a gente torça por ele desde o começo do filme, né? E que também consiga se colocar no lugar desse personagem e, por conta disso, também sentir a angústia que o personagem dele tá passando ali ao ser metido dentro dessa situação. Eu gostei muito do senso de humor aqui dentro do filme, é quase algo muito engraçado de se falar de um filme do Darren Aronofsky, mas realmente foi algo que me ganhou, principalmente por ele me lembrar de dois filmes que eu gosto muito. O primeiro deles foi Dois Caras Legais, que eu arrisco dizer que é uma das minhas comédias favoritas de todos os tempos, e principalmente da relação do estilo do filme com a cidade, né? Em Dois Caras Legais é um filme que conta uma investigação policial nos anos 70 em Los Angeles, então ele tem uma vibe mais descolada, mais anos 70, assim, que é algo muito legal. E aqui, né, essa coisa mais bruta de Nova York dos anos 90, as ruas sujas, o metrô, né, essa quantidade enorme de pessoas, então acho que dá pra ver a relação ali dos dois, e principalmente o carisma ali do Ryan Gosling, que é o protagonista de Dois Caras Legais, e do Austin Butler. E o segundo, que é um filme mais recente, que é o longa Assassino por Acaso, que é protagonizado pelo Glenn Powell, que é um filme que eu me diverti muito, e eu acho que essa foi a vibe que eu senti de Ladrões. Foi um filme extremamente divertido, que me prendeu com muita facilidade, que ambos, né, contam essa história de um homem que acaba, por acaso, caindo dentro dessa situação caótica que cada vez mais vai aumentando, né? Então eu consegui ver essa conexão ali entre os dois. E acho que ele se sai muito bem na parte da comédia, principalmente por conseguir pegar essas situações completamente insanas e ainda conseguir nos passar uma certa angústia pela situação do personagem, né? E ele vai nos surpreendendo diversos momentos dentro do filme, por serem situações completamente inusitadas de se acontecer com uma pessoa comum. E acho que, de certa forma, isso também acaba lembrando um pouco o filme Fargo, né? Acho que tem bastante conexões. E eu acho muito legal sempre quando eu assisto algum filme e ele me remete a tantos outros, né? Eu consigo ver pequenas referências a cada um deles. Então, nesse sentido, foi um filme que me deixou muito contente. Porém, eu acho que esse filme tem uma certa dualidade. Enquanto o diretor tenta trazer algo novo, né? Trazer essa coisa da comédia, de um filme um pouco mais leve, menos complicado, menos intenso, eu acho que ele ainda assim é muito apegado a algumas características dele. E nos momentos em que ele traz e tenta apresentar essas características, os momentos que pra mim tem uma quebra dentro da história. Dentro da história, o Hank é meio assombrado por algumas questões do passado dele. Mas isso não é muito aprofundado dentro da história, não é algo que a gente sente como espectador, né? Então acho que acaba sendo um baque, algo que daria pra ter cortado do filme com muita tranquilidade, né? E eu também acho que por querer trazer momentos leves, momentos divertidos, daí querer trazer um momento profundo, mais triste, também tem uma quebra, né? E nós, como espectadores, sentimos isso em que a gente não sente essa tristeza, essa intensidade, né, que a gente sente em outros filmes do diretor. Mas ainda assim, eu adorei o filme, eu acho que ele era exatamente o que eu queria, um filme muito divertido, que me prendeu com muita facilidade, me entreteve, me trouxe diversas referências de tantos outros filmes, trouxe a dupla Austin Butler e Zoe Kravitz, que me cativaram com muita facilidade também, e eu acho muito legal sempre quando eu vejo algum diretor tentando algo novo, né? Eu já falei em outros filmes de outros diretores todos, né? Por exemplo, o próprio Megalópolis, que é um filme que eu não adorei, não foi um filme que eu amei profundamente, mas eu sempre acho muito legal quando as pessoas tentam fazer algo de diferente, e principalmente quando tem tanta paixão envolvida nesse tentar algo diferente, né? E aqui acho que vale um pouco disso, é algo muito diferente do diretor, apesar de eu adorar os trabalhos deles, o trabalho dele, que são mais sérios, mas eu também me diverti muito aqui, então também fico muito curiosa
pra o que é que vem depois aí dentro da carreira dele. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.2 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Ladrões. Também deixar aqui nos comentários qual o seu filme favorito do diretor e qual o seu filme favorito do próprio Austin Butler. Então foi isso e até o próximo vídeo.